Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaíno. Estamos chegando aqui bem cedinho com o Acorda Vascaíno nessa segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Uma semana que promete muitas emoções e muito trabalho para todos nós aqui, como a gente gosta. O Vasco sem técnico. Sem técnico? A gente vai esperar o dia de hoje. Quarta-feira, jogo em Fortaleza, decisivo, um jogo em que o Vasco é tudo menos favorito para enfrentar o Fortaleza, que está em grande fase. Primeiro jogo da perna da Copa do Brasil e domingo, o início do mês de maio no Campeonato Brasileiro. O Atlético do Paraná. Depois o Vasco só vai pegar o Flamengo, depois o Vasco só vai pegar o Palmeiras, depois o Vasco só vai pegar o Vitória, que em casa pode ser até que em condições normais de temperatura e pressão a gente poderia colocar 3 pontos. Contra o Criciúma o papo era o mesmo. Então o mês de maio promete fortíssimas emoções. De um time que hoje não tem treinador, hoje não tem quem o comande. O Vasco passou nesse final de semana por mais uma das suas maiores vergonhas na história. E olha, o que me assusta muito é que quando se mudou do modelo associativo para o modelo SAF, essa era uma das grandes esperanças de que o amadorismo da era associativa pudesse ser sepultado. E olha, tá difícil, viu? Porque o modelo SAF, da mesma forma, está cometendo atos e gestos muito amadores, extremamente amadores. Batendo cabeça, sem diretor comercial, demitindo o CEO, trazendo o CFO, o chefe financeiro, para ser o CEO principal, não tendo patrocínio master por um grande período, trocando um trabalho de 1 ano e meio por conta de situação política, enfim, erros atrás de erros. Erros cometidos que custam caro, custam caro. O que aconteceu no início do ano, e foi um novo momento, com a entrada do Alexandre Matos, deixou uma semente muito ruim no Vasco, torcedor. Muito ruim. E eu posso dizer isso porque a gente que vive o dia a dia, a gente conversa com muita gente de bastidores. Conversa com o Emiliano Dias, conversa com o Diego Pereira, conversa com o Cláudio Rocha, conversa com muita gente dentro do departamento de futebol e a gente sente em conversas, às vezes em mensagens, às vezes em passagens por aeroporto, às vezes por passagem num hotel, numa pré-temporada, que a coisa não andava boa, não estava bem. Porque o Alexandre Matos trouxe um tipo de gestão que o grupo que estava do ano passado não estava acostumado. O Vasco tinha, apesar de um trabalho em campo que precisava recuperar um início muito ruim, uma união, um grupo fechado, um grupo que se gostava e, acima de tudo, que gostava daquilo que acontecia no entorno. Pois bem, foi feita a ruptura e trouxe-se um diretor executivo muito acima de todo mundo, porque ele é assim, ele é muito estrela e tem até razão para ser pelo muito que ele conquistou. Só que o futebol evoluiu e o Alexandre Matos deixou uma semente ruim aqui. É duro a gente falar isso de um profissional, de um ser humano, mas é unanimidade. Hoje no Vasco não se pode falar do nome do Alexandre Matos porque os legados negativos foram muito grandes. E o Vasco precisa superar isso. Ramon Dias e Emiliano Dias talvez tenham sido os que mais foram atingidos. Perderam dinheiro porque tinham oportunidade de ter saído do Vasco. Perderam moral com o torcedor por conta principalmente do declínio técnico do time, a perda, por exemplo, do Paulinho, a perda do Jair e a não recolocação no mercado por conta de um trabalho pífio do seu Alexandre Matos, trouxe prejuízos sérios a um rendimento, porque o Vasco do início do ano, ali na pré-temporada, jogando contra o Deportivo Maldonado e o São Lourenço de Almagro, mostrava que podia dar um gás. Paê em forma, magrinho, Paulinho bem, lépido, Jair fazendo boa função, iriam chegar mais reforços. Outros jogadores foram tentados, como o André Silva, ótimo jogador do São Paulo, o Gustavo Coedjar, e não andou. O Vasco fez uma janela ruim, o Vasco fez uma janela muito pífia,
E o Ramon Dias teve que se desdobrar em defender o dele e de todos aqueles que estão com ele desde o início ali dentro do Vasco, em função de um executivo que tornou-se quase que um adversário dele ali dentro. Porque ele queria um, o Ramon Dias queria outro. O Ramon Dias queria um, ele iria por outro. O Ramon Dias pediu um jogador, ele boicotava, segundo o Ramon Dias, e não dava retorno. Enquanto isso, o time rodava, o time andava, o time tentava melhorar, porque perdera jogadores e peças importantes. Gabriel Peck saiu, o Vasco não repôs. Marlon Gomes saiu e contrataram o Sforza. Nada a ver. É água e vinho, coisas completamente diferentes, apesar que água e vinho até se complementam, mas nem isso. Então você não tem um trabalho solidificado, você não tem um início de ano com capacidade de ver vislumbre lá na frente. E aí o que acontece? Não dá outra. Dá problema, vai ruir, o avião não vai conseguir chegar ao destino final, vai ter que pousar, o piloto vai ter que ser mudado, os passageiros estão cansados. Tudo isso era claro e notório. Mas, por conta da falta de comando, por falta de experiência até, já falei aqui, Lúcio Barbosa é um sujeito formidável. Já sentei com ele algumas vezes, conversei, bati papo, mas é muito para ele. É muito, e culpa da empresa norte-americana, da 777, que é omissa, absolutamente omissa nessas decisões do futebol. E é engraçado, porque eles estão aqui por causa do futebol. Eles gerem o futebol, mas eles são ruins no que eles fazem. Porque a 777 Futebol Group é um fracasso, com a gestão de todos os clubes, porque não é deles. Don Dransfield e Johannes Sport, numa condição normal, já teriam sido mudados, expulsos, expurgados. São dois incompetentes no trabalho, que não dão respaldo, apenas dão ordem, sem conhecer o mínimo. Como um diretor de um grupo de futebol que abrange 7 equipes, não sai, não tira o bumbum da Inglaterra para visitar os clubes. Talvez ele vá à Austrália, talvez ele vá a Liege, ali pertinho na Bélgica, mas ao Brasil só veio uma vez. Paulo Brax falou isso numa entrevista no início do ano à ESPN. Fiz um ano de campeonato aqui e meus diretores vieram 2 ou 3 vezes. Johannes Sport até veio um pouquinho mais, mas com que conhecimento, com que expertise? Não moram aqui, não vivem aqui, não entendem o que é o Rio de Janeiro, não entendem quais são os problemas do Vasco, quais são as agruras, quais são as histórias, quais são os passados que precisam ser sepultados. Esse tipo de gente é que comanda. Esse tipo de gente é que não deu respaldo a Ramon Dias, que não tirou e demitiu Alexandre Matos, porque o contratou na certeza de estar dando uma satisfação não se sabe a quem. Porque esse quem é que deveria aparecer. Porque no ano passado, quando destruiu um trabalho que pode ter tido todas as agruras, e eu falo isso, porque vivi isso. Ninguém na cobertura do Vasco viveu o que eu vivi ano passado. Ninguém. Ninguém esteve próximo do Vasco como eu estive durante mais de 35 rodadas. Só não fui a Porto Alegre no jogo do Grêmio, só não fui a Curitiba no jogo do Atlético do Paraná nas 3 últimas rodadas. Mas estive junto do Vasco em 35 jogos. Então eu posso falar de cadeira. Tenho autoridade para isso. O que foi feito no final do ano foi um crime. Porque a mudança da gestão, por pior que tenha sido o desempenho em campo, foi um crime porque você fez uma ruptura por política, por interesse de alguém, num trabalho de 1 ano e meio, que foi ganhando corpo nas dificuldades, nas porradas, nos problemas, nas dúvidas, mas que depois de 6 meses, 8 meses, 9 meses, você entrosa. Você sabe como lidar com o seu treinador, você sabe como lidar com o seu auxiliar, você sabe como entrosar os scouts ao treinador, você sabe como chegar ao treinador com um jogador que ele não conhece, você sabe como atingir os seus dirigentes que estão mais acima, você recebe o seu presidente da associação dentro do CT. Olha como as coisas mudaram esse ano. O Vasco se rompeu definitivamente a Vasco SAF da associação. E a gente tem uma ruptura completamente burra, estúpida, que expurga um cara tão conhecedor do futebol como o Pedrinho, que poderia estar dando ajuda, poderia estar dando um palpite, poderia estar dando uma opinião. Não digo que o comando tenha que ser dele, tudo bem, eu entendo. Mas você não pode abstrair uma ajuda assim. Até pelo bem do clube, até pela união do clube, até para mostrar que o Vasco é único. Não é algo fácil o que o Vasco passa hoje, torcedor.
A gente está subindo de novo uma ladeira. A gente está tendo dificuldade de novo. E acho que a gente vai falar o nome do Alexandre Matos até o final do ano. Mas a gente precisa virar essa página. E a minha dúvida, porque daqui a pouco eu vou participar do Bom Dia Gigante, com uma pergunta que o Emerson Rocha me faz, qual é o perfil do treinador do Vasco? E olha, eu diria que a pergunta não é essa. Eu gostaria de saber qual é o perfil de trabalho da 777. Qual é a ideia? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Qual é o business plan desse pessoal? Porque a gente hoje tem uma SAF no Vasco completamente acéfala, que melhorou o clube. Porque eu também não sou hipócrita em dizer que há 2 anos atrás, sem a SAF, a coisa era melhor. Não, não era, era pior, era uma tragédia. O associativo eu não quero que volte, sou contra completamente, porque é o retrocesso, é uma atitude retrógrada. Mudar sim quem está no comando eu acho perfeito, mas o dinheiro que entrou, a grana que foi investida, foi de uma maneira a dar ao Vasco pelo menos dignidade, porque hoje a gente discute um clube que investiu mal 300 milhões. Quando que há 2 anos a gente achava que 300 milhões estariam na nossa conta? Por esse prisma, eu sou completamente favorável à manutenção da SAF. Mas hoje, sem dúvida, a 777 não dá mais, não tem mais clima, não tem mais força. Então, dentro disso, me preocupa, porque eu não sei quando isso vai mudar. O contrato está em vigência. O pessoal da associação quer romper o contrato, mas não é fácil. O Paulo Salomão falou isso. Talvez repactuar, sentar, conversar, mudar um pouco essa gestão, porque está dando errado, inclusive para a 777, porque ela está perdendo dinheiro. E os norte-americanos são tudo menos estúpidos, menos burros. Podem ser incompetentes no futebol, mas em termos de negócio não podem ser tão burros assim. Seriam os primeiros norte-americanos que fazem negócio de forma estúpida. Então precisa dar uma repensada nisso. Mas como isso é uma coisa que talvez demore, a minha preocupação é amanhã o pagamento da conta de luz. A minha preocupação é amanhã jogar com Fortaleza. A minha preocupação é amanhã pagar os salários. A minha preocupação é amanhã jogar com o Atlético do Paraná e conseguir fazer resultados para não ficar na degola. Porque faltam longínquos 42 pontos, torcedor. 42 pontos. São aí brincando 15 vitórias. E do jeito que o Vasco jogou esses últimos 3 jogos, principalmente o de sábado, qual é a perspectiva? Qual é o caminho? Qual é o plano? Como é que a gente vai pensar num perfil de treinador se a gente nem diretor executivo tem? Ficou 25 dias sem. Se a gente está sem um diretor comercial porque não há confiabilidade em alguém que possa comandar o departamento, porque se trouxe um comercial torcedor do rival, que nitidamente via que não tinha o mínimo compromisso com o clube, e esse cara foi mantido pelo antigo CEO. Que a gente não sabe também se ainda está nos meandros, se está no bolo. Como estaria o seu Luiz Melo hoje? Feliz pela debacle do Vasco? Como estaria o seu Caetano Marcelino hoje? Feliz pela debacle do Vasco? Como estariam essas pessoas hoje? A única coisa que se sabe é que o Vasco é uma nau sem comando. Tem apenas do Lúcio Barbosa, esse sujeito legal, formidável, mas que precisa ser gestor. Deram a ele um trabalho que não dá para ele. Ele não é um cozinheiro para assumir uma cozinha de um restaurante internacional. Ele mal faz comida em casa. Agora, ele sabe comprar todos os mantimentos. Ele sabe montar uma cozinha. Ele sabe quanto custa, o que é melhor para o restaurante, o que precisa comprar de mantimento para não ter desperdício, para no final do mês a conta dar certo, pagar todo mundo direitinho, fornecedores, funcionários. Mas dar a esse cara a responsabilidade de contratar o cozinheiro e cozinhar junto com ele não dá, gente. Está errado. Está completamente errado isso. E acho que isso tem que partir do Lúcio. O Lúcio tem que dar um grito. O Lúcio precisa se abrir. Eu sei que talvez seja confortável, porque ele é um executivo bem remunerado, mas há uma dignidade em relação a isso. E acho que ele tem que continuar no Vasco. Ele não faz mal ao Vasco. Mas ele precisa dar um grito e dizer, gente, não dá para mim. Eu preciso de gente. Eu sábado não pude ir ao jogo porque eu tenho um problema familiar e ninguém soube se o Ramon Dias pediu demissão ou não pediu demissão. Isso é a prova cabal de que o Vasco não tem ninguém que mande. E se tiver, tem alguém ali dentro que tem medo. Porque é claro, porque se, por exemplo, o Cláudio Rocha, que é um jovem, excelente profissional, conheço muito o Cláudio, cara de altíssimo nível, chega sábado e diz, ok, Ramon Dias, você está fora.
Qual é a segurança que o Cláudio vai ter de dizer isso depois? Olha, eu demiti o Ramon. E quem mandou você demitir? Não, gente, tinha que tomar uma decisão. Mas quem é você para tomar a decisão? Porque as pessoas ali dentro do departamento de futebol não tinham autonomia. Talvez tenha sido por isso que o Paulo Brax foi mandado embora. Talvez tenha sido por isso que o Fabiano Luns, de anos e anos no Vasco, batia de frente. Talvez seja por isso que a Sara Borborema, assessora de comunicação, que também batia de frente, foi demitido. E todos os outros. Talvez seja por isso que o Carlos Brasil, que quando viu o Luiz Melo levantando a taça de campeão de um torneio do Vasco, sem que tenha participado de nada, sequer pagar um churrasco para os jogadores, nunca viajou no ônibus, mas apareceu na hora do título, tenha virado as costas e ido embora. Tudo isso causa revolta, porque essas pessoas batem de frente contra um sistema, mas que é um sistema que parece que hoje não pode ser refutado, não pode ser rebatido. Porque se for rebatido, demite, manda embora. E não são coisas assim que levam a vida a ser boa. Isso dá problema, causa revolta, causa indignação, causa resultado ruim. E é isso que está acontecendo hoje com o Vasco. O Vasco não tem comando fora, o Vasco não tem comando dentro do CT, o Vasco tem um treinador que acumula com tudo, absolutamente com tudo, e deixo bem claro aqui, bastante claro, não tenho nada contra Ramon Dias, muito pelo contrário. Tenho grande admiração por ele, primeiro como jogador, segundo pelo que ele fez ano passado, porque só um homem de caráter faria o que ele fez. Só que como treinador esse ano, talvez motivado por todo esse problema, atrapalhado pelo Alexandre Matos, faz um trabalho ruim. E eu tenho certeza que ele sabe disso. Emiliano Dias é um cara brilhante, é um jovem, eu digo como treinador, para mim é mais treinador do que o pai. Motivado, sabe, positivo, Vasco, gosta, sabe, tá junto, tá sempre posicionado para estar junto, mas que também se viu muito atropelado. Até na hora de dar umas entrevistas, não podia dar mais, foi criticado por isso, não tinha um tradutor. O Vasco era uma zona, o Vasco é uma zona. O Vasco contratou um tradutor pedido pelo Ramon Dias, que não participa praticamente, fica ali do lado. É uma zona, o Vasco é uma bagunça. O Vasco hoje é um clube completamente sem qualquer tipo de rumo. O que me acalenta é que hoje termina praticamente o mês 4. Ainda temos 8 meses, ainda há tempo de mudar. Que se escolha um treinador rápido, há um boato até de que o Ramon Dias pode ficar, o que eu acho que animicamente pode ser bom, mas acho que é uma tragédia administrativa, porque mostraria a bagunça que o Vasco é hoje, e eu não sei se o Ramon Dias estaria disposto a aturar isso, porque isso comprova realmente a bagunça que é o Vasco. Agora, a única coisa que me preocupa é a saúde do torcedor, é a paciência do torcedor, vai até onde? Porque o torcedor que saiu de São Januário, eu vi muitos que ainda ficavam naquela de não, vai dar. Sincero e honestamente, eu acho que a gente precisa sentir mais as derrotas. E cada um sente do jeito que quiser. Não é também para acabar a vida. Ontem saí com a minha mulher, fui comer alguma coisa, porque estava com a cabeça cheia. Cheguei sábado à noite em casa, fiquei o dia inteiro em casa. Domingo de manhã vi o jogo na televisão, fiquei aqui, só saí para almoçar e voltei. Porque é isso, eu sinto. Não quero que todo mundo sinta igual a mim. Não quero cobrar a reação de qualquer um. Mas acho que o torcedor do Vasco não pode se acostumar a isso. Já falei. A gente não pode normalizar derrotas como foi a do Nova Iguaçu, como foi a do Criciúma. Tem que arrumar quizumba. Tem que gritar. Tem que ficar chateado. Tem que espernear. Porque senão, sabe, se não formos nós, não vai mudar esse status quo. Vamos esperar essa semana. Eu, sinceramente, estou muito preocupado, porque eu vejo um Vasco sem rumo, eu vejo um Vasco sem pessoas, eu vejo um Vasco sem identidade. Outro dia, lá em Penedo, o Douglas Roberto falou uma coisa que eu já ouvia e já tinha sentido isso algumas vezes, mas eu repito aqui. Está faltando ao Vasco um pouco de Vasco. Tem muito pouco Vasco dentro do Vasco. Enquanto isso não for instaurado, eu temo muito pelo que virá. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e à noite a gente vai estar na live Dicas de Mendonça no canal Atenção Vascaínos lá no Shopping Barra Square e eu conto com a sua presença. Vá lá, vai ser um prazer recebê-lo. Grande abraço, tchau, até logo mais.